povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês. Hoje eu vim com outra missão aqui muito bacana. A gente vai conversar um pouquinho nesse nosso conteúdo online sobre a nutrição e a alimentação do paciente. Nós falamos sobre isso no finzinho do nosso último encontro, né? Eu disse pra vocês que eu ia vir com esse tema. E cá estou eu. Hoje, então, abre seu material que a gente vai falar sobre comida. Como ofertar o melhor para o meu paciente, né? Então, vamos lá, vem comigo. Para isso, eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês, certo? Então, a gente vai encontrar esse nosso conteúdo lá no livro em que nós estamos, Noções de Enfermagem, a partir do capítulo 15, certo? Então, lá no capítulo 15, quais são as páginas, professora? Página 69 a página 76, tá? É um capítulo bem grande, onde a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre várias coisas. Então, pega lá, tô esperando aqui, ó, vou te dar um minutinho, lê teu material, pausa o vídeo, depois volta pra gente conversar, certo? É muito importante que a gente faça essa dinâmica para que fique tudo bonitinho e vocês consigam absorver da melhor forma possível, ok? Então, vamos lá? Vamos embora. Gente, primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, nossa pergunta norteadora, né? Qual a importância da nutrição? Então, se tratando, né, do cuidado ao paciente, o quão é importante eu ofertar alimentos ricos em nutrientes. Que importância isso tem para a vida do nosso paciente, né? Se a gente lembrar lá de outros encontros que nós tivemos, onde a gente discutiu sobre cicatrização, onde a gente falou sobre a pele, a gente viu o quanto é importante que na dieta do paciente tenham nutrientes que ajudem, por exemplo, a recompor a pele, né, numa ferida, que ajudem a dar proteína para esse paciente, né, para que aquela pele seja reconstruída, que ajudem no sistema imunológico, né, que ajudem em todos os outros artifícios que o indivíduo tem que desempenhar. Então, a nutrição, a alimentação, ela está lá na linha de frente, gente. Antes a gente pensava que o paciente ele precisava se alimentar, né, apenas para nutrir lá a fome, né, para dar saciedade e para que aquilo ali fosse sanado. Mas hoje a gente sabe que a alimentação é prevenção também, né? Não é só dar para o paciente comida, é prevenir doença, é tratar muitas doenças, certo? Então hoje a gente tem essa visão mais global de nutrição. A importância da nutrição, ela vai além de nutrir, né? Ela vai prevenindo doenças, ela vai fazendo o tratamento de muitas outras doenças. A gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente sobre isso, beleza? Então, vamos em frente. E aí, qual é o nosso papel, certo? Aqui, nosso material traz papéis importantíssimos que o cuidador vai estar à frente. Então, o cuidador ele vai estar lá desempenhando vários papéis relevantes para garantir que esse paciente tenha acesso a uma nutrição adequada, uma alimentação adequada. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos responsáveis, sim, né, por fazer o nosso paciente comer nos horários adequados, comer nos horários certos. Então, é muito importante que a gente tenha essa rotina no nosso dia a dia de ofertar para aquele paciente tudo na hora certinha, não só a medicação, mas a alimentação também. Quando a gente cria uma rotina, é mais fácil que ele tenha adesão, tá? Então, eu sempre gosto de falar, bato na tecla para vocês, gente, vamos fazer rotina, vamos fazer diário do paciente, e a alimentação entra nisso também, certo? Além disso, é nosso papel também cuidar da qualidade dos alimentos, desde a escolha, da compra, da preparação, né? Então, nosso papel é sim também escolher os alimentos, é sim poder ir fazer as compras dos alimentos, por que não? O cuidador ele pode estar à frente disso, tá? E é sim também fazer a preparação desse alimento. Então, preparar o alimento de maneira correta, né? Ofertar para esse paciente o alimento de maneira correta, seja ele uma criança, um idoso, um adulto, também é nosso papel. Por isso que a gente precisa entender um pouquinho sobre a nutrição e sobre as alimentações, certo? Além disso,
a gente também tem que estar atento às quantidades ingeridas, né? A quantidade solicitada. Às vezes um quadro de Alzheimer pode fazer o idoso não ter noção do quanto está ingerindo, né? Acabou de comer, mas quer comer de novo, porque perde realmente essa noção. Então, é nosso papel também fazer esse tipo de orientação, né? Orientar esse paciente, explicar para ele de maneira concisa que ele já se alimentou, né? Mas que você tá lá zelando por ele, que perguntar se ele tá com fome. Também é importante, muito importante a gente respeitar a vontade do nosso paciente, certo? Isso aí é imprescindível. Ok, então nosso papel é esse. Zelar pelos horários certos, fazer escolhas corretas, administrar essas comidas, essa alimentação, né? Preparar essa alimentação, nós também podemos estar à frente disso, tá? Controlar a quantidade de ingestão feita, ficar atento a isso, ok? E aí, agora nós vamos dar uma passeada rápida, tá? Sobre os tipos de nutrientes que a gente faz a ingestão. Então, com a alimentação, a gente faz a ingestão de muitas coisas, né? Uma delas são as vitaminas. A gente conhece muito esse nome vitamina, né? Nossa mãe, nosso pai é muito comum falar, fulano, coma isso que tem muita vitamina, né? Vai lhe dar muita sustância. Qual é o papel, então, meu povo, da vitamina, tá? As vitaminas, elas são substâncias essenciais para o nosso corpo porque a gente não produz, né? Então, a gente precisa pegar essas substâncias de fora. E quem nos dá esse aporte é a alimentação. Então, é a partir de uma dieta alimentar adequada que a gente vai adquirir várias vitaminas importantes, tá? Aqui eu trouxe algumas, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D, né? Então, a gente precisaria de um dia inteiro para ficar falando só sobre todas as vitaminas. Mas a gente lembra lá da importância da vitamina C lá na imunidade, né? Todo mundo sabe, tá gripado, tem que tomar vitamina C e tudo mais. A vitamina D está associada à absorção de cálcio. Então, olha que importante, né? A vitamina A tá ligada à parte da visão e tudo mais. Então, cada vitamina tem uma importância. E a gente adquire essas vitaminas através, da alimentação. Outro tipo de nutriente que a gente faz a ingestão e que a gente adquire através da alimentação são os carboidratos, né? O que são carboidratos? Carboidratos são tipos de alimentos que nos dão energia. E a gente precisa de energia para eu estar aqui falando com vocês, para vocês conseguirem assistir aula, andar, fazer o que for, certo? Vocês precisam de energia. E essa energia, ela vem da alimentação e principalmente dos nossos carboidratos. Quais são esses alimentos? São os alimentos que a gente mais gosta de ingerir, acreditem, bolo, pães, massas em gerais, mas a gente também encontra carboidratos em frutas, tá? Não é só em massas, não, mas as massas em gerais, como também as leguminosas, como batata, né, como inhame, nos dão esse aporte importante de carboidratos. E é ele que vai fazer a geração de energia, tá? É ele que vai nos dar a energia inicial para a gente executar nossos movimentos e nossas funções do dia a dia. Então, não esqueçam deles, os carboidratos. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre as proteínas. As proteínas já têm uma função estrutural, de construtora, né? Então, nossos tecidos, nossas células, elas precisam da presença da proteína para serem constituídas. Então, a proteína é um tipo de nutriente indispensável na nossa alimentação. Precisa ter, certo? Onde é que a gente faz a ingestão de proteínas? Comendo produtos principalmente de origem animal, então carne, peixe, ovo, leite, queijo. Quando eu falo carne, não só a carne vermelha, tá? A gente também pode falar da carne de porco, do frango, tudo isso tem proteína, certo? Mas também existe proteínas de origem vegetal, né? Então, nos vegetais, a gente também pode adquirir proteínas, tá? Aqui eu trouxe o exemplo do espinafre, do brócolis, da soja, gente, né? É uma opção muito boa para o paciente que não tolera bem, né, a proteína animal ou que tem alguma restrição alimentar, que tem alguma orientação a não comer muita carne vermelha, não comer muitas carnes. A gente pode trocar pela soja. Pode aumentar a ingestão de brócolis, de espinafre, de aveia, né, de lentilha. Tudo isso tem muito aporte de proteína, certo? Então,
de maneira geral, as proteínas podem ser tanto de origem animal quanto vegetal, certo? Existe uma lenda de que só carne me dá proteína. Não, os vegetais também dão, só que a quantidade, o aporte de proteínas que a gente encontra num pedaço de frango, numa carne, é bem maior do que nos vegetais, tá? Por isso que a gente precisa sempre ter essa mescla, então tem que ter de tudo um pouquinho, certo? Outro tipo de micronutriente que a gente encontra são as gorduras, né? Que a gente também gosta demais. As gorduras estão presentes nos óleos, nas manteigas, no próprio leite, em algumas frutas, como o abacate, por exemplo. Ela é uma fruta rica em óleos naturais, em óleos bons, né? Os óleos que a gente diz que são toleráveis. E também são muito importantes, tá? Não é porque é gordura, a gente tem uma lenda de que gordura não presta. Que não preste, não é assim, certo? As gorduras, elas têm o seu papel importante, elas são componentes celulares e a gente também precisa delas em quantidade, tá? Só não pode demais, então tem que ter uma moderação. Outro componente que a gente adquire com nossa dieta é a água, né? A água tá lá com o papel de hidratação e de transporte de nutrientes e a gente precisa entender que a alimentação do paciente também tem e envolve a ingestão de líquidos e a água é o principal deles. Para a gente terminar os componentes, nós temos as fibras. Então, as fibras são ricas. Onde é que eu encontro essas fibras, né? Eu encontro lá nas frutas, nas verduras, nos grãos, todos eles me dão um aporte de fibra muito bom, certo? A fibra, ela ajuda no funcionamento intestinal, então ela ajuda o paciente a defecar melhor, né? A não ter prisão de ventre, então é bem importante. Além disso, hoje já se sabe que ela também auxilia na diminuição dos níveis de colesterol. Então, olha que importante, né? A gente fazer a ingestão de fibras, de frutas, de verduras, de leguminosas, tá? E aí, nosso material traz algo bem legal, que é a taxa metabólica, né? Claro que isso é algo que a nutrição, então o nutricionista, se por acaso nosso paciente tiver um nutricionista para acompanhá-lo, maravilhoso, porque ele que vai fazer essa taxa metabólica basal, né? E vai passar uma dieta e a gente vai seguir, mas a gente precisa entender o que é, né? Vai que um dia eu receba lá uma taxa metabólica do paciente e não sei o que é. A taxa metabólica basal, gente, nada mais é do que um cálculozinho chato, tá? Mas é fácil de fazer. Vocês vão exercitar em casa, certo? No livro tem alguns exemplos e aí vai dar pra vocês entenderem melhor. Mas ele varia de homem para mulher, né? Essa aí de cima é o de homem, o de baixo é a mulher. A gente precisa basicamente dessa fórmula. Então, esses números aí nunca vão mudar, serão sempre os mesmos. O que vai variar é o peso, porque é o peso do paciente, né? A altura, que é a altura do paciente em questão, e a idade, certo? Então, a gente usa essa fórmula, adiciona aí o peso, a altura e a idade, e vai me dar a quantidade de calorias que o paciente pode ingerir por dia, de acordo com aquele peso e a idade dele, certo? Eu trouxe isso mais a título de vocês entenderem como é que o nutricionista prepara uma dieta. É exatamente por essa taxa metabólica basal, tá? E aí a gente chega num ponto muito importante, né? Afinal, professora, você falou que a alimentação, ela não tá só lá com a função de nutrir, mas ela também tem função de prevenção de doenças, de tudo mais. Que doenças são essas, né? Então, a gente sabe que hoje, com o sedentarismo, com a má alimentação, a gente vem aumentando os níveis de várias doenças, como a hipertensão, como diabetes, como câncer, né? E aí, a gente sabe que uma alimentação saudável, ela pode nos ajudar a enfrentar, por exemplo, uma obesidade, né? Que é uma doença que causa muitas sequelas, que traz a hipertensão junto, que traz o diabetes, que traz outros problemas de saúde, né? Problemas cardiovasculares, infarto, AVCs, tudo isso pode ser prevenido com alimentação adequada, né? Além disso, já se sabe, gente, que até alguns tipos de cânceres podem ser prevenidos com alimentação saudável. Então, por isso que é muito importante que a gente mostre para o paciente que ele precisa comer bem, né? Comer bem não é comer pouco, não é comer muito, é fazer escolhas corretas, usar alimentos corretos. E aqui a gente traz uma sugestão para a gente ir finalizando sobre o que o paciente ele pode ingerir. Então, de manhã é a refeição mais importante, certo? A gente tem que garantir que esse paciente receba essa alimentação, combinar frutas, carboidratos, né? Um pão, um bolo com proteínas, um ovinho, um leite, um iogurte, é muito importante, tá? E não esquecer do lanche. Então, esse paciente precisa de um lanchezinho também,
tá? Pela manhã. Depois o almoço, onde a gente precisa ofertar fibras, lembra lá das verduras, então metade do prato sempre com vegetais. Também inserir a proteína, né? Uma carne branca ou vermelha, de preferência do paciente. Carboidratos, né? O feijão é um carboidrato maravilhoso, com arroz, combinação perfeita, tá? O feijão também dá aporte de proteínas, então já ajuda nisso tudo. E não esquecer também do lanchinho da tarde. Já no jantar, a gente prefere algo mais leve, né? Tem que ter também um carboidrato para dar energia, uma proteína, certo? Mas lembrar de não ofertar uma porção muito grande, porque é à noite. Então, para ajudar na digestão, a gente precisa de uma alimentação mais tranquila. E quando for antes de dormir, a gente pode oferecer um leitinho, um chazinho, né? Para ajudar na ceia. Então, lembrar de antes do paciente deitar, a gente também ofertar algo para ele se alimentar. Nada demais. É um chazinho, é um suquinho, um leitinho quente. E aí, de maneira geral, nossos cuidados são esses, tá? Então, tenham atenção no consumo de sal, no consumo de gorduras, cuidado na ingestão de líquidos, a gente precisa ofertar líquido para esse paciente, tá? Precisa deixar aquele com uma fibra, tem que ter cuidado nas compras dos alimentos, se a gente tiver lá com essa função de comprar, a gente tem que fazer uma boa escolha, tá? Cuidados no preparo, não ficar soprando, não ficar provando, botando na boca e voltando a colher. Isso são coisas que contaminam o alimento, tá? Então, deixa esfriar separado à parte, não fica nunca soprando, porque isso leva as bactérias da sua boca para a alimentação do paciente, e não é isso que a gente quer. Tá? Na hora do preparo, lembrar de estar com as unhas cortadas, o cabelo preso, para evitar contaminação. E olha que bacana, adaptações, né? Então, a gente também pode usar adaptações para o paciente que não consegue comer sozinho, ou que consegue, mas que tem uma dificuldade. Então, olha que bacana, a gente pode fazer isso, certo? Gente, então é isso, tá? Lembrando do nosso exercício de fixação, nós vamos mudar, agora nós vamos fazer sobre forma de um formulário, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil, certo? Vocês vão só precisar ir marcando lá e já envia, não precisa ficar mandando foto pro CRA, aquela loucura, mas nós vamos mandar para vocês, não esqueçam de fazer. E no nosso próximo conteúdo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ostomias, então um tema bem importante, eu espero vocês, tá bom? Vai ser massa! Beijão e até a próxima!